Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês dicas, estratégias e também um mapa do que eu faria caso eu estivesse começando do zero para me transformar num programador full stack que atende aos requisitos mínimos dentro da minha visão para o mercado de trabalho. Então vamos lá. A primeira habilidade que eu gostaria de elencar dentro desse mapa é uma habilidade que, na minha opinião, ela é inegociável e você deve ter ela o mais bem desenvolvida possível. Essa habilidade se refere a conceitos matemáticos e também à própria lógica de programação. Se você tem dificuldade na parte matemática, principalmente no que se refere à resolução de equações, por exemplo, que faz uso de variáveis, isso vai dificultar muito a sua vida como programador, uma vez que a própria programação em si estará muito atrelada a esse tipo de coisa. Então, a minha recomendação para você é que você reforce muito bem esses conceitos antes de fato adentrar no mundo da programação e começar a desenvolver de fato. Desenvolvida muito bem essa habilidade, você vai perceber que o dia a dia como programador se tornará muito fácil, uma vez que ela faz diretamente parte de uma base sólida para qualquer tipo de linguagem de programação que você irá trabalhar. Seguindo o nosso mapa, o segundo passo que eu acredito que você deveria desenvolver, na verdade, é composto por três requisitos: HTML, CSS e JavaScript. Dentro desses três requisitos, vale salientar que o HTML será a base da sua página, o CSS te permitirá fazer toda a parte de estilização e o JavaScript toda a manipulação, tanto do CSS como do HTML, para fazer renderizações mais específicas como animações, bem como também lógicas de eventos de programação dentro da sua aplicação. Bom, cumprindo todos os requisitos já do passo 2, você teria a plena capacidade de desenvolver páginas web, o que já colocaria você como um desenvolvedor front-end. Só que o nosso objetivo aqui, é claro, é te transformar num desenvolvedor full stack. E aí, seguindo desse contexto, a gente vai para o passo 3. Esse passo ele não está diretamente atrelado a desenvolvimento e lógica de programação, porém eu acredito que ele seja essencial para a vida do programador no dia a dia. O terceiro passo se refere a você desenvolver habilidades com terminal, como comandos de linha, bem como também o próprio Git. Se você aí que está me assistindo gosta muito de interfaces gráficas e a facilidade do dia a dia, eu até te entendo. Porém, como programador, na minha visão, há sempre a necessidade de você entender comandos básicos de linha no terminal para que você execute tarefas do dia a dia, como por exemplo, a mudança de diretório, criar um diretório novo, criar um arquivo através do comando de linha, bem como outras coisas. Vale ressaltar que esses comandos não necessariamente é somente para você fazer na sua máquina, mas pense, por exemplo, quando você for fazer uma automação de uma pipeline, um CI/CD, geralmente dentro desses processos há necessidade de você entender de alguns comandos para que eles sejam executados no seu fluxo e aí processe o trabalho que precisa ser executado dentro da sua pipeline. Ainda em cima desse contexto do que se refere a linhas de comando, uma outra coisa que será extremamente necessária será o próprio Git, uma vez que você utilizará o terminal para fazer comandos do Git, como git add, git commit, git push e entre outras coisas. Aqui já elencamos também o próprio Git, que será extremamente essencial para você e é uma habilidade que você precisa desenvolver, uma vez que quando você criar os seus projetos será de alta necessidade que você versione ele para que você tenha um controle de histórico, bem como também possa trabalhar com outras pessoas em conjunto, caso suba, por exemplo, é claro, para uma plataforma como o GitHub, e aí você, junto com outras pessoas, desenvolvam o projeto e o código como um todo. Já pulando para o quarto passo do nosso mapa, na minha opinião, a próxima skill que você deveria desenvolver é em relação a banco de dados. E em cima desse contexto, você deveria desenvolver habilidades tanto com NoSQL, bem como com o próprio SQL. Só que como você é um iniciante, na minha opinião, talvez o foco e a ênfase maior deveria ser no próprio SQL, uma vez que estruturas SQLs relacionais são amplamente utilizadas por diversas empresas e, de certa forma, é um pouco mais fácil de entender para você que é iniciante. Mas é claro que eu não gostaria de deixar de lado o NoSQL, uma vez que ele é extremamente essencial para diversos tipos de situações e aplicações no geral. O foco aqui, na minha opinião, é claro, você entender todos os conceitos básicos do SQL e ter a plena capacidade de desenvolver um CRUD, bem como também ter a capacidade de desenvolver consultas um pouco mais complexas para o dia a dia em cima de situações que poderão aparecer para as suas aplicações. E aí, indo para o nosso quinto passo, baseado na premissa que você desenvolveu muito bem as habilidades de banco de dados, agora a gente irá colocar a mão do back-end. E como foi dito no nosso passo 2, que você deveria desenvolver as habilidades de HTML, CSS e JavaScript, nada melhor do que aproveitar essa skill do JavaScript para você adentrar dentro do mundo do back-end. Então, na minha opinião, você deveria começar com um framework que faz já uso do JavaScript, como por exemplo o próprio Node.js. Vale salientar que o Node.js é amplamente utilizado em todo mundo e há sempre empresas procurando por profissionais bem capacitados para desenvolver sistemas em cima dessa ferramenta. Dentro desse contexto ainda do back-end, desenvolvido com Node.js em cima do JavaScript, eu iria além. Eu aprenderia também o TypeScript. Se você não sabe o que é o TypeScript, basicamente ele é uma extensão do JavaScript, porém ele traz para você
ferramentas poderosas como a tipagem de variáveis, bem como também você ter a capacidade de verificar erros em tempo de desenvolvimento, o que facilita demais a sua vida no dia a dia. Imagine você lá desenvolvendo seu código e por acaso tem algum erro lá de uma variável que não esteja definida. Só o JavaScript sozinho, se você sobe esse código para o servidor, não necessariamente ele alertará que é um erro ali inicialmente. Isso só será evidente quando você rodar de fato o seu código no servidor e ele necessitar, por exemplo, dessa variável e verificar que ela não é definida. Esse tipo de erro é facilmente alertado pelo TypeScript, o que facilita demais o dia a dia do programador. Com os passos apresentados até aqui, na sua máquina localmente você já teria a capacidade de criar um front-end e subir o mesmo, bem como também criar um banco de dados e o próprio back-end e acoplar o back-end ao banco de dados, assim tendo já uma estrutura completa para subir uma aplicação de front e back-end. Porém, agora entra o sexto passo, que na minha opinião são skills que as pessoas às vezes deixam de tentar se aprofundar um pouco e que na minha opinião você deveria entender pelo menos os conceitos básicos. Conceitos como IP de um servidor, DNS e domínio. Com esses conceitos muito bem definidos, você terá a plena capacidade de entrar em plataformas como o Google Cloud Platform, bem como também a AWS, Azure da Microsoft e também como, por exemplo, a DigitalOcean, para configurar os seus próprios servidores, bem como fazer o apontamento para os domínios que você comprar e também fazer as configurações de DNS para fazer o redirecionamento dos seus domínios para os IPs específicos do servidor onde você estará rodando as suas aplicações. Ainda em cima desse contexto, vale salientar que também há um requisito que eu acredito que você deva desenvolver, são os requisitos básicos de segurança. Uma vez que você desenvolvendo um projeto e colocando ele no ar na internet, você estará sempre suscetível a ataques. Então, entender conceitos básicos para se proteger de ataques, como SQL injection, bem como também um ataque de DDoS, e também, por exemplo, atender requisitos mínimos em cima da lei brasileira do LGPD, acho que são essenciais na vida do programador e você deve estar muito atento a isso para não sofrer nenhum tipo de punição. Indo agora para o nosso sétimo passo, um conceito que você deveria aprender e também aplicar no seu dia a dia é desenvolver aplicações SSR, que seriam aplicações Server-Side Render. Basicamente, aplicações com essa capacidade, como por exemplo o Next.js, te dão a capacidade da sua aplicação ela ser compilada e executada a nível do seu servidor e quando ela chega para o cliente, basicamente ela está pronta para ser renderizada. Isso dá um ganho de performance muito relevante para as suas aplicações, bem como também facilita muito o processo, por exemplo, de indexação, caso você pretenda fazer SEO com as aplicações ou até mesmo um site que você desenvolva. E agora, indo para o oitavo passo, que está um pouco interligado lá quando eu comentei a respeito dos comandos de linha, é justamente um CI/CD. Você como programador, inicialmente, para você subir as suas próprias aplicações fazendo tudo manualmente, talvez num primeiro momento pode parecer um pouco fácil. Porém, você notará que ao longo do tempo, quando você for desenvolvendo e trabalhando em projetos maiores e também tiver mais pessoas trabalhando em conjunto, você verá que a necessidade de sempre ter uma pipeline em CI/CD para as suas aplicações é de extrema importância, uma vez que esse tipo de processo otimiza muito a nossa vida e o tempo que você gastará para fazer essa configuração depois será um ganho em relação ao que você ficaria gastando toda vez para refazer um deploy a cada vez que a sua aplicação sofre alguma modificação. Bom, pessoal, e esses foram os 8 passos que eu gostaria de apresentar para vocês, que, na minha opinião, você seguindo e desenvolvendo eles muito bem, você terá plena capacidade de entrar no mercado de trabalho. Porém, eu gostaria de deixar uma dica extra, que na minha opinião é algo que vai ser essencial para o nosso futuro como programador e que você deveria estar muito atento. E essa dica que eu gostaria de deixar, ela está diretamente atrelada, é claro, à inteligência artificial. É claro que eu não iria dizer para vocês para desenvolver a própria IA de vocês, uma vez que isso é um processo bem complexo e demandaria muito tempo. Porém, a grande dica e sacada que eu deixo aqui para vocês é que vocês aprendam o mínimo básico possível. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente, hoje temos aí algumas APIs disponibilizadas, como a própria OpenAI, onde eles já te disponibilizam endpoints para você consultar e consumir dados, bem como fazer uso das próprias APIs que o ChatGPT faz uso no dia a dia, e com isso você pode acoplar nas suas aplicações e já colocar ali um pezinho nos conceitos da inteligência artificial, pensando, é claro, no que você poderia aplicar nos seus projetos. Dentro dessa dica extra que eu já trago sobre as inteligências artificiais, outro ponto que eu gostaria de salientar é que tente desenvolver a todo custo um projeto próprio. Eu sei que é muito tentador, às vezes, a gente comprar um curso e acompanhar o que aquele professor ensina para você e basicamente você vai copiando ou replicando o código do professor. Porém, esse tipo de aprendizado, na minha opinião, ele é muito limitado. E para que você se desenvolva e realmente entenda o que é ser um programador, não existe outro caminho a não ser botar a mão na massa.
Então, se você não tem um projeto próprio, tente conversar com algum colega, algum parente próximo, veja uma demanda que possa ter, por exemplo, na sua própria casa. Às vezes aí até a sua mãe precisa de alguma coisa. Pense em alguma ideia que você possa conceber do zero em cima de cada um desses passos que eu te apresentei aqui nesse vídeo e tente criar uma aplicação sua própria, mesmo que ela seja uma aplicação muito simples e que seja, por exemplo, somente uma página. Mas você desenvolver algo próprio do zero, reforçando todos os conceitos apresentados dentro desse vídeo, eu tenho certeza que você se tornará um programador melhor e estará à frente de muitas pessoas quando for adentrar e ter as suas oportunidades dentro do mercado de trabalho. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo e, se dentro de todos os contextos que eu apresentei aqui, teve algo que vocês acreditam que eu deveria me aprofundar mais e apresentar para vocês, deixe claro aqui nos comentários.